Se alguém já interpretou o seu silêncio como fraqueza, talvez tenha enxergado apenas a superfície da situação. Nem toda ausência de resposta significa medo ou insegurança. Em muitos casos, ela revela uma escolha consciente. A psicologia mostra que algumas pessoas preferem preservar sua energia em vez de entregá-la a conflitos que dificilmente produzirão algo de valor. Vivemos em uma cultura que costuma admirar respostas rápidas. Redes sociais, discussões e debates parecem recompensar quem reage primeiro e fala mais alto. Isso cria a impressão de que permanecer em silêncio significa perder. No entanto, muitos comportamentos associados à maturidade emocional seguem exatamente a direção oposta dessa expectativa coletiva. O primeiro motivo está na capacidade de reconhecer o próprio estado emocional antes de agir. Quando uma crítica acontece ou uma provocação surge inesperadamente, seu cérebro produz reações automáticas. Pessoas emocionalmente conscientes aprendem a perceber esse impulso inicial antes que ele se transforme em palavras ou atitudes difíceis de desfazer. Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas muda completamente a qualidade das decisões. Em vez de responder apenas para aliviar a tensão do momento, você ganha tempo para avaliar se aquela situação realmente merece sua atenção. Muitas discussões terminariam antes mesmo de começar se existissem apenas alguns segundos de reflexão. Outro aspecto importante é compreender que nem toda opinião exige uma resposta. Algumas críticas revelam mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Quando você percebe isso, deixa de sentir a necessidade constante de provar seu valor. O silêncio passa a representar confiança, não submissão. A psicologia comportamental também mostra que pessoas com maior regulação emocional costumam direcionar melhor sua energia. Em vez de gastar horas tentando convencer alguém que não deseja ouvir, elas escolhem investir tempo em objetivos que realmente podem transformar sua própria vida. Essa mudança de foco produz resultados silenciosos, porém consistentes. Existe ainda um comportamento pouco percebido. Pessoas que não reagem imediatamente costumam observar mais do que falar. Enquanto muitos respondem impulsivamente, elas analisam expressões, contexto, intenções e padrões de comportamento. Essa capacidade de observação amplia a compreensão da situação antes que qualquer decisão seja tomada. Isso não significa aceitar desrespeito ou permanecer calado diante de qualquer injustiça. A diferença está no momento escolhido para agir. Em vez de responder movido pela emoção mais intensa, você aprende a esperar até que a razão volte a participar da conversa. Essa escolha costuma produzir respostas muito mais eficazes. Outro motivo está relacionado ao autocontrole. Quando alguém consegue provocar sua reação com facilidade, também passa a exercer influência sobre seu comportamento. Pessoas emocionalmente maduras compreendem que preservar o próprio equilíbrio significa manter a liberdade de decidir como responder, em vez de permitir que outros determinem suas atitudes. Talvez seja exatamente por isso que algumas das pessoas mais serenas pareçam difíceis de provocar. Não porque nunca sintam raiva, tristeza ou frustração, mas porque aprenderam que sentir uma emoção não obriga ninguém a agir imediatamente. Entre o impulso e a resposta existe um espaço, e é justamente nesse espaço que começam as escolhas mais inteligentes. O terceiro motivo está na capacidade de diferenciar problemas reais de conflitos passageiros. Nem toda discussão merece sua energia, e nem toda provocação precisa de uma resposta. Pessoas emocionalmente inteligentes costumam perguntar a si mesmas uma questão simples: isso ainda terá importância daqui a uma semana, um mês ou um ano? Muitas vezes, a resposta já determina o comportamento. Essa perspectiva reduz a urgência criada pelas emoções do momento. Quando você amplia o horizonte de tempo, percebe que muitas situações que parecem enormes hoje se tornam quase irrelevantes depois de algum tempo. Essa mudança de foco ajuda a evitar decisões impulsivas que poderiam gerar consequências muito maiores do que o próprio problema inicial. Outro comportamento comum é a capacidade de separar identidade de opinião. Quando alguém discorda de você, isso não significa necessariamente um ataque ao seu valor como pessoa. Quanto menos sua autoestima depender da aprovação externa, menor será a necessidade de responder para defender uma imagem construída diante dos outros. Também existe uma diferença importante entre controlar emoções e reprimi-las. Pessoas maduras não ignoram o que sentem.
Elas reconhecem a raiva, a tristeza ou a frustração, mas escolhem o momento mais adequado para lidar com essas emoções. A resposta deixa de ser automática e passa a ser uma decisão consciente. A psicologia mostra que decisões feitas durante estados emocionais muito intensos tendem a ser menos equilibradas. Por isso, criar distância entre o estímulo e a ação pode favorecer decisões mais coerentes com seus valores. Não é uma demonstração de frieza, mas de responsabilidade diante das próprias emoções. Isso também fortalece seus relacionamentos. Quando você aprende a ouvir antes de responder, cria espaço para compreender intenções, reduzir mal-entendidos e evitar conflitos desnecessários. Muitas conversas difíceis mudam completamente de direção quando alguém decide interromper o ciclo de reação imediata e responder com serenidade. É importante lembrar que escolher não reagir não significa aceitar qualquer situação. Existem momentos em que estabelecer limites, expressar opiniões ou defender seus direitos é necessário. A diferença está no momento escolhido para agir. Em vez de responder movido pela emoção mais intensa, você aprende a esperar até que a razão volte a participar da conversa. Essa escolha costuma produzir respostas muito mais eficazes. Com o tempo, essa postura produz uma sensação de liberdade difícil de explicar. Você percebe que não precisa responder a toda crítica, vencer toda discussão ou convencer todas as pessoas. Parte da tranquilidade emocional nasce justamente quando deixa de transformar cada desacordo em uma batalha pessoal. Talvez as pessoas interpretem seu silêncio de maneiras diferentes. Algumas acreditarão que você desistiu, outras imaginarão fraqueza. Mas quem desenvolve verdadeira inteligência emocional entende que maturidade nem sempre faz barulho. Muitas das decisões mais fortes acontecem internamente, antes mesmo que qualquer palavra seja pronunciada. Talvez você não seja indiferente ao que acontece ao seu redor. Talvez apenas tenha descoberto que paz interior vale mais do que vencer discussões sem significado. Quando aprende a escolher suas reações com consciência, ninguém controla facilmente seu comportamento. E essa talvez seja uma das formas mais silenciosas e mais profundas de liberdade emocional.